Existe um amor que nasce cedo demais para ser levado a sério e forte demais para ser esquecido. Um amor que sobrevive à distância, ao tempo, até um nome trocado. Você já parou para pensar que talvez, em algum lugar do mundo, exista alguém guardando um lugar para você, mesmo depois de anos de silêncio? Hoje eu vou te contar a história de Mariana e Miguel, dois corações que se separaram aos 17 anos e um sabor de infância que os uniu de novo. Mariana tinha 17 anos quando pisou pela primeira vez na fazenda da avó, em Vista Alegre, um vilarejo pequeno, cercado de plantações de café, onde o tempo parecia andar mais devagar do que na cidade. Sua mãe a mandara passar as férias lá, enquanto resolvia problemas de trabalho. E Mariana, que só conhecia o barulho e a pressa da cidade grande, chegou desconfiada daquele silêncio todo. Foi a avó, Dona Zulmira, quem a recebeu no portão de madeira, os braços abertos e o avental sujo de farinha. Vem cá, minha filha, que a casa é grande, mas o coração dela é maior ainda. Nos primeiros dias, Mariana passeava pelos arredores, sempre sozinha, sentindo falta das amigas e do celular, que quase não pegava sinal ali. Foi numa dessas tardes, sentada à sombra de uma mangueira, que ela avistou um menino conduzindo 2 vacas pela estrada de terra. Ele parou, tirou o chapéu de palha e disse, com um sorriso tímido: "A senhora é neta de Dona Zulmira, não é? Meu nome é Miguel. Meu avô trabalhou para a família dela a vida inteira." Foi assim, simples e sem cerimônia, que começou tudo. Miguel tinha a mesma idade de Mariana, mas os olhos de quem já carregava a responsabilidade. Ajudava o pai na lavoura desde cedo. Sabia lidar com terra, bicho e tempo ruim como se tivesse nascido sabendo. Mariana, encantada com aquele jeito diferente de tudo que conhecia, passou a esperar as tardes em que ele passava pela cerca da fazenda. Os dois começaram a se encontrar todos os dias. Miguel mostrava a ela os cantos escondidos da propriedade, o riacho raso, onde as crianças da região aprendiam a nadar, o pé de goiaba mais doce da região, o curral onde nasciam os bezerros. Mariana, por sua vez, entrava na cozinha da avó e aprendia os segredos da culinária caipira. O ponto certo do arroz soltinho, o tempero do feijão e, principalmente, a receita de polenta que Dona Zulmira guardava havia gerações. Uma boa polenta tem que ser mexida com paciência, minha filha. Igual amor. Não adianta ter pressa. Mariana levava a polenta quentinha, embrulhada num pano, até o pé da mangueira, onde Miguel a esperava depois do trabalho. Ele comia com os olhos fechados, like se aquele sabor fosse a coisa mais preciosa que já tinha provado. Ninguém faz igual você, Mariana. Nem minha mãe fazia assim. Foi ali, entre o cheiro de milho cozido e o barulho dos grilos ao entardecer, que nasceu o primeiro amor dos dois. Não precisou de grandes declarações. Bastou o silêncio confortável de 2 mãos que se encontravam. Os primeiros olhares demorados, as conversas que se estendiam até altas horas na varanda, sob o olhar discreto e aprovador de Dona Zulmira. Esse menino tem o coração bom, Mariana. Isso vale mais que fazenda, mais que estudo, mais que tudo. Mas o verão, como toda estação boa, teve fim. A mãe de Mariana ligou avisando que as férias tinham acabado. Era hora de voltar para a cidade, terminar os estudos, seguir o caminho que ela havia planejado para a filha. Mariana implorou por mais alguns dias, mas a resposta foi firme. Filha, você tem um futuro pela frente. Vista Alegre não vai a lugar nenhum, mas seus estudos não esperam. Na véspera da partida, Miguel apareceu na porteira com um embrulho nas mãos. Era uma pequena imagem entalhada em madeira, feita por ele mesmo, representando 2 mãos entrelaçadas. Para você não esquecer de mim, disse ele, os olhos marejados, tentando parecer forte. Eu nunca vou esquecer, Miguel. Nunca. Eles se abraçaram longamente, sem promessas grandiosas, porque no fundo, os dois sabiam que a vida ainda tinha muitos caminhos reservados. Mariana partiu no dia seguinte, olhando pela janela do carro
até a figura de Miguel sumir na poeira da estrada. O que nenhum dos dois sabia era que aquele adeus duraria muito mais do que um verão. Os anos passaram como passam os anos. Devagar quando se está esperando, rápidos demais quando se olha para trás. Mariana cresceu. Terminou os estudos e descobriu, ainda jovem, uma paixão que nunca a abandonou: a cozinha. Formou em gastronomia, trabalhou em restaurantes pela cidade, aperfeiçoou receitas, mas guardava sempre, no fundo da memória, o sabor daquela polenta que aprendera com a avó e o rosto de um menino que a comia com os olhos fechados. Ela tentou, por 2 vezes, escrever cartas para a Vista Alegre. Nenhuma resposta chegou. Dona Zulmira, já bem idosa, havia se mudado para perto de outro parente. E o contato com aquele lugar foi se perdendo aos poucos, como acontece quando a vida empurra a gente para frente sem pedir licença. Miguel, por sua vez, seguiu outro destino. Após a morte do pai, assumiu a pequena propriedade da família. E com trabalho duro e teimosia, foi expandindo a terra, plantação por plantação, cabeça de gado por cabeça de gado. Ficou conhecido na região, não mais como Miguel, mas como Josefo, o apelido herdado do avô, que todos respeitavam e que colou de tal forma que até os documentos antigos da fazenda vizinha o registravam assim. Poucos, além da família mais próxima, ainda o chamavam pelo nome verdadeiro. Ele nunca esqueceu. Mariana, em noites de silêncio, depois de fechar o curral, ainda se lembrava do sabor daquela polenta e da menina de olhos claros que a levava até ele, embrulhada num pano de prato. Chegou a namorar outras pessoas, mas nada durou, como se o coração dele já tivesse dono e nunca tivesse assinado a escritura para ninguém mais. Os anos se passaram. Miguel, agora um homem feito, dono de terras respeitadas em toda a região, tinha fama de sério, trabalhador, mas também de solitário. Vivia entre a lavoura e os negócios, sem tempo ou vontade de olhar para trás. Ene cuento. Isso, Mariana, já uma cozinheira reconhecida, sentia que faltava algo na correria da cidade. O barulho do fogão industrial e a pressa dos restaurantes chiques não tinham o mesmo gosto das tardes de fazenda. Um dia, ao folhear um jornal, viu um anúncio. Fazenda em Japuíra precisa de cozinheiro experiente para atender funcionários e visitas. Propriedade do senhor Josefo. O nome não significou nada para ela, apenas mais uma vaga, mais uma oportunidade de voltar para o interior, aquele lugar que sempre puxava seu coração de volta. Sem hesitar, Mariana se candidatou. Foi aprovada e, em poucas semanas, estava se mudando para a fazenda mais respeitada da região. Chegando lá, encantou a todos com sua comida. Os empregados falavam da nova cozinheira como se ela fosse uma bênção. Os temperos certos, o arroz soltinho, o feijão encorpado e, principalmente, uma polenta que ninguém sabia explicar porque era tão especial. Só sabiam que, ao comer, sentia uma espécie de saudade de algo que nem sabiam nomear. O patrão, porém, o tal senhor Josefo, vivia viajando entre propriedades, resolvendo questões de outra fazenda que havia comprado a algumas horas dali. Fazia dias que não pisava em casa. Mariana ainda não o tinha visto sequer uma vez. Até que, numa noite chuvosa, ele voltou. Miguel chegou exausto, encharcado, o corpo pesado de tanto trabalho e noites mal dormidas, resolvendo os problemas da outra fazenda. Mal desceu do cavalo, sentiu a febre subir e o corpo ceder. Os empregados, preocupados, o levaram direto para o quarto. Chama a cozinheira nova, disse o capataz à porta. Peça para ela fazer uma canja de galinha para o patrão. Ele precisa de algo quente. Mariana, que já estava terminando o serviço da cozinha, não hesitou. Preparou a canja com capricho, mas como sempre fazia questão de mandar algo mais reconfortante para quem estava doente. Decidiu preparar também uma pequena porção de polenta receita que aprendera com a avó, feita com a mesma paciência de sempre. Levou a bandeja até o quarto
deixou com a empregada responsável pelos cuidados e voltou para a cozinha, sem imaginar o que aconteceria minutos depois. Miguel, fraco e febril, mal conseguia se sentar na cama. Experimentou primeiro a canja, mas foi ao provar a polenta que algo dentro dele pareceu parar no tempo. O sabor era exatamente aquele, o mesmo tempero, a mesma textura, o mesmo jeito de mexer que só uma pessoa no mundo sabia fazer. Ele fechou os olhos e por um instante não estava mais naquele quarto de fazenda. Estava de novo debaixo da mangueira. 17 anos, esperando por uma menina de olhos claros que corria pelo pasto com um embrulho quentinho nas mãos. Essa polenta, murmurou. A voz embargada. Só uma pessoa no mundo fazia assim. Mariana, a empregada. Surpresa, respondeu. Mas seu Josefo, é justamente esse o nome da nossa nova cozinheira. Mariana. Miguel sentiu o corpo inteiro se arrepiar. Ignorando a fraqueza, ergueu da cama com dificuldade. As pernas bambas, o coração disparado, mais pela emoção do que pela febre. Foi até a porta do quarto e, com a voz rouca, gritou em direção ao corredor. Mariana! O copo de água que segurava escorregou de sua mão, espatifando no chão de tábuas. Mas ele nem percebeu o barulho. Na cozinha, Mariana parou o que estava fazendo. Aquela voz, ela reconheceria em qualquer lugar do mundo, mesmo depois de tantos anos. Largou o pano de prato sobre a bancada e correu pelo corredor, o coração batendo tão forte que quase doía. Quando os dois se viram, o tempo pareceu desmoronar entre eles. Não havia mais o menino de chapéu de palha, nem a garota assustada com o silêncio do interior. Havia dois adultos, marcados pela vida, pela distância, pela espera, mas os olhos eram os mesmos. O amor também. Miguel, ela sussurrou, incrédula. Eu nunca deixei de te esperar, respondeu ele, a voz embargada de emoção e febre. Correram um em direção ao outro e se abraçaram como quem reencontra um pedaço de si mesmo que havia se perdido no tempo. Mariana chorou no ombro dele e Miguel, mesmo fraco, assegurou com toda a força que ainda tinha, como se tivesse medo de que, soltando, ela fosse desaparecer de novo. Eu te procurei, Mariana. Depois que você foi embora, eu escrevi cartas. Perguntei por você. Eu também escrevi, Miguel, mas vovó se mudou e eu perdi o contato. Nunca imaginei que o senhor Josefo fosse você. Ele sorriu, mesmo cansado. Eu virei Josefo para sobreviver nessa terra dura. Mas meu coração nunca deixou de ser o menino que te esperava debaixo da mangueira. Os dias seguintes foram de recuperação. A febre passou, mas a certeza de que aquele reencontro não era coincidência, e sim destino. Foi crescendo a cada conversa, a cada tarde, relembrando o verão em Vista Alegre. Não demorou muito para que o namoro de adolescência se transformasse em algo mais maduro, mais firme, construído sobre a base que só o tempo e a distância conseguem testar de verdade. Casaram num domingo simples, na igrejinha do vilarejo, cercados pelos empregados da fazenda, por Dona Zulmira, já bem idosa, mas presente, orgulhosa, e por todos que conheciam a história dos dois jovens que o tempo separou e a vida, através de um prato de polenta, soube reunir. Tiveram filhos que cresceram ouvindo a história dos pais, e como um sabor de infância guardado com carinho, foi capaz de atravessar anos de silêncio e trazer de volta um amor que nunca, de fato, havia partido. E nunca mais, desde aquele dia, Mariana e Miguel se afastaram um do outro. Essa história nos ensina que existem amores que não precisam de presença constante para sobreviver. Só precisam de um lugar guardado no coração, esperando a hora certa de voltar. Às vezes a vida nos afasta das pessoas que amamos por caminhos que não escolhemos. Mas o que é verdadeiro não se apaga com o tempo, nem com a distância, nem mesmo
com a mudança de um nome. Mariana e Miguel nos mostram que a paciência do amor verdadeiro é como a paciência de fazer uma boa polenta. Exige tempo, exige cuidado, exige que a gente não desista, mesmo quando o fogo parece fraco. E no fim, o sabor que fica é mais doce, justamente porque foi conquistado com espera. Fica a pergunta para você que está ouvindo. Existe alguém, em algum lugar do seu passado, que ainda guarda um espacinho no seu coração? Talvez o destino, assim como fez com Mariana e Miguel, ainda esteja preparando o caminho para um reencontro. Se essa história tocou o seu coração, deixa aqui embaixo nos comentários o que você sentiu. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa história com quem também acredita que o amor verdadeiro sabe esperar.